do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Escravos do pecado, filhos de Satanás, andávamos nas trevas e não havia paz. Mas o Senhor nosso Deus, que é rico em misericórdia, com mão poderosa nos libertou. E em Jesus Cristo nos salvou, dando vida a quem acreditou, que atraído foi na cruz, no corpo santo de Jesus. Crucificado, morto e sepultado, justificado do pecado, ressuscitado com Jesus. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Nova vida temos em Jesus. Aleluia, Cristo vive em nós. Graça e paz. Graça e paz. Pediria que os amados abrissem a palavra do Senhor em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24, do versículo 35 ao 44. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Porém, daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente meu Pai. E, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio, e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem.
Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora que não penseis. Aqui é uma exortação e vigilância. Como foi nos dias de Noé, as pessoas não deram ouvido que Noé falava quando estava fazendo a arca e preparando, sabia que vinha um dilúvio. A arca representa o corpo de Cristo. E nos dias de hoje é a mesma coisa. As pessoas não estão preocupadas, não estão dando ouvido à palavra de Deus. Obrigado, Pai Celestial, pela tua revelação, pela tua palavra. Obrigado por nos exortar e nos mostrar para podermos vigiar, orando a Ti e aprendendo mais de Ti através da Tua santa palavra. Obrigado, Pai, por nos fazer Teus filhos em Cristo Jesus. Para que isso acontecesse, o Senhor permitiu que Cristo fosse crucificado naquela cruz. E ali Ele atraiu toda a raça humana no seu corpo. Obrigado, Pai, porque nós não vimos, mas o Senhor nos gerou fé aos nossos corações para podermos crer na Tua palavra, porque está escrito, é a verdade. Amém. Obrigado por tudo, pela nossa crucificação, morte, sepultamento e ressurreição juntamente com Cristo. Obrigado por cada irmão aqui presente que o Senhor trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, para glorificar o Teu santo nome, para Te louvar, Pai. Obrigado por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de podermos estar aqui reunidos, juntamente com os amados irmãos, para podermos Te adorar. Glória a Ti. É no nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos agradecidos. Amém. Muito bem. Vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho escrito por João, capítulo 14. João, capítulo 14. E apenas um versículo, o versículo 20. João, capítulo 14, versículo 20. Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Vamos ler de novo, né? Naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra e pela oportunidade que nos dás de cultuarmos o teu nome nesta noite. Muito obrigado pela tua graça que nos alcançou. E o Senhor, pela tua graça, nos colocou no corpo do teu Filho naquela cruz, para que fôssemos participantes da sua morte e da sua ressurreição. E muito obrigado pela tua igreja, como corpo vivo do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor traga mais pessoas para o nosso meio, colocando-as no corpo de Cristo. E use cada um de nós como a boca do Senhor, para dar esta boa notícia do teu Evangelho, do Evangelho da tua graça em Cristo Jesus. E é no nome dele que nós oramos agradecidos. Amém. Podem assentar. Eu fiquei pensando que Jesus, no capítulo, aqui nesse texto, ele está dizendo que naquele dia, vós conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Esse dia ao qual Jesus se refere é o dia após a sua ascensão. Ascensão. Morreu, foi sepultado, ressuscitado e ascendeu, subiu aos céus. O Espírito Santo desceu e trouxe revelação
e entendimento acerca da obra que Jesus consumou, que até então os seus discípulos não entendiam nada. Estavam com Jesus, mas não estavam em Jesus. E Jesus disse, então naquele dia, depois daquele dia, vocês vão compreender, vocês vão conhecer que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Nós falamos sempre aqui em preposição, né? Em é uma preposição. E é uma preposição que indica o lugar, é uma preposição essencial. E querem ver a definição de preposição? É uma palavra invariável que liga partes dependentes umas das outras. Isso significa que em Cristo nós somos dependentes dele. Aí estabelece relação entre as partes. O tema da nossa meditação é ao lado de Cristo ou Cristo em mim. Cristo está ao meu lado ou ele está em mim? Jesus, em outra ocasião, ele também falou, se referindo àquele dia, aí no capítulo 7 de Mateus. Mateus, no capítulo 7, no versículo 22, ele disse assim, muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Esse dia ao qual Jesus se refere, naquele dia hão de dizer-me, Jesus está falando do dia do juízo. O primeiro texto que nós lemos, ele estava se referindo ao dia da sua ascensão. Agora aqui, ele está se referindo ao dia do juízo. E o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Aqueles que conhecerem, reconhecerem e receberem de Deus a revelação de que estão em Cristo Jesus, não estarão e não farão parte daqueles que serão reprovados por Jesus naquele dia. Estes que serão reprovados por Jesus e vão apresentar as suas obras, não reconheceram, não reconhecem e não receberam a revelação de que foram atraídos por Cristo no corpo dele na cruz do Calvário. Portanto, estão fora de Cristo. E são estes até que caminham ao lado de Jesus. Jesus está ao lado, mas não está neles. Nunca vos conheci. Então, ao lado de Cristo, ou Cristo em mim, faz uma diferença entre a vida e a morte. Entre a vida e a morte. E parece que as palavras não encerram em seu contexto a função vital, mas elas têm a função de dar sentido e de fazer diferença. Então, se alguém pensar, mas ao lado de Cristo ou Cristo em mim é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Uma coisa é estar ao lado. Este microfone está ao lado do meu tablet, mas não faz parte dele, não está inteirado nele, fundido nele, tornando uma só coisa. Então a diferença é que Cristo em mim
eu faço parte do corpo de Cristo, sou membro do corpo de Cristo. Agora, Cristo ao meu lado é uma adesão pode até ser uma adesão ao cristianismo. Sou adepto do cristianismo. Acho bonito, interessante, né? É até gostoso de ver os cristãos. Mas se Cristo não estiver em mim, não há fusão das duas vidas numa vida só. E a semana passada, quando nós ministramos a ceia, e eu falei do costume da época dos orientais, e até hoje a gente vê isso, do pacto de sangue. Que o pacto de sangue, quando ele é feito, e era assim na época de Jesus, e por isso ele usou o cálice para dizer, este cálice é a nova aliança no meu sangue, significava e significa que as vidas estão se fundindo numa vida só. Então esse é o propósito do Evangelho. É Cristo em mim, não Cristo ao meu lado. Não é sem razão que os deturpadores ou maus intérpretes do texto torcem-no para adequar e ajustá-lo ao seu bel prazer, violentando assim a ideia, o propósito e a intenção do escritor. Então a intenção de Jesus nunca foi estar ou viver para sempre ao nosso lado, mas em nós. No jardim do Éden, o ser humano tinha comunhão com o Deus da criação. E havia uma relação de afeto e amizade que era correspondida. Então nós vamos ver a evolução da ação de Deus e do relacionamento de Deus com o homem desde o jardim do Éden. Então ali havia uma relação de afeto e de amizade. Na viração do dia, 18 horas, Deus passava pelo jardim e tinha comunhão e contato direto com o casal que ali ele havia colocado. Era uma época de festa com celebração e alegria. E Éden significa prazer, significa lugar de delícias, lugar de gozo, lugar de alegria. Por isso que Deus colocou o casal, o homem feito à sua imagem e conforme a sua semelhança, num lugar onde ele pudesse desfrutar deste gozo, desta alegria e deste prazer. E ainda de quebra, 18 horas, final do dia, lá estava o seu Criador. Vamos fazer um balanço do dia. Como é que foi o seu dia? Trabalhou muito hoje? Adão não ficava lá de papo pro ar, né? Porque Deus colocou Adão e falou, você vai lavrar a terra e cuidar do jardim. Ele era jardineiro. Então a profissão de jardineiro provavelmente deva ser a mais antiga do planeta, né? Ele era jardineiro, cuidava do jardim. Então Deus passava lá no final do dia para conversar com o casal. Na hora de isolamento pessoal, veio sutilmente o tentador, patrocinando a independência do homem. O pecado trouxe a separação e a morte. E a raça humana passou a se exaltar no seu orgulho, gerando a pseudo-autonomia, uma falsa autonomia. Foi isso que Adão e Eva conquistaram para a raça humana. Esta falsa, esta pseudo-autonomia, independência. Quando a Bíblia diz que nós somos dependentes de Deus. O rompimento da comunhão foi uma verdadeira tragédia. Sem comunhão se estabelece a raiz de um descontentamento insuportável. Prestemos atenção num detalhe. Toda pessoa que tem comunhão com Deus,
é uma pessoa alegre, feliz. Não é que ela não tenha problema, não é que ela não tenha contas para pagar. Mas a alegria dela é a alegria que vem do Espírito Santo. E o oposto, a pessoa que não tem comunhão com Deus é uma pessoa amarga. Nunca está bom. Nunca. Até a água para ela é ruim e ela faz careta quando bebe. É a pessoa que não tem comunhão com Deus. E o pecado provocou isso. Por mais que o ser humano faça festa sem comunhão com Deus, essa festa acaba sempre em ressaca e marcha fúnebre, enterro. Sabe por quê? Porque o homem sem a vida de Cristo cheira necrotério. Já foram a um necrotério? Lugar que exala odores, vou falar fedor, né? Odores fétidos, carne morta, sem vida. É assim o homem sem comunhão com Deus. Está morto para Deus. E não sou eu quem diz isso. Hebreus capítulo 9, versículo 14. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo, imaculados a Deus, purificará das obras mortas a vossa consciência, para servirdes ao Deus vivo. Aquele que não nasceu de novo está morto para Deus. As obras dele são obras mortas. E coisa morta não cheira bem. Não tem um cheiro agradável. Mas o que é que Deus fez? Efésios capítulo 2, versículo 1. Com esta coisa morta e fétida, o que é que Deus fez? Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Ele nos deu vida em Cristo, não ao lado de Cristo, mas em Cristo. O pecado afastou a humanidade de Deus sob a tirania da inimizade. Ele gerou inimizade. Colossenses capítulo 1, versículo 21. Colossenses 1, 21. E vejam a beleza desta obra morta. A vós também, que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento, pelas vossas obras más. Agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, a fim de perante ele vos apresentar santos, sem defeito e irrepreensíveis. A minha versão diz, vossas obras malignas, que vêm da natureza adâmica, por conta do veneno chamado pecado, injetado pela serpente no casal, no jardim do Éden. E passou a toda a raça humana. Por isso que a Bíblia diz que Adão pecou e todos pecaram. O orgulho incontrolável do ser humano fez com que ele se afastasse de Deus. Propondo ser ele mesmo um Deus, criou vários deuses sob medida, com o número do seu próprio manequim. E há Deus para todos os gostos e medidas, posição social e cultural. Lembram o apóstolo Paulo em Atenas, capital da Grécia, passeando lá? Altar para tudo quanto era Deus. E até um que estava vazio, ao Deus desconhecido. De repente esquecemos de algum Deus e ele nos castigue. Então esse será dele.
E o apóstolo aproveitou a oportunidade e disse: esse aqui que vocês não conhecem é o Deus verdadeiro, que fez os céus e a terra, e de um só fez toda a raça humana. Então o homem fora de Cristo, ele é um idólatra por natureza, e cria Deus para tudo quanto é coisa. Calvino dizia que a mente de um homem é como um depósito de superstição. Percebem como as pessoas são supersticiosas? De modo que se o homem confiar em sua própria mente, é certo que ele abandonará Deus e inventará um ídolo, segundo a sua própria razão. Por causa do pecado, a raça adâmica se tornou inimiga de Deus e construtora de ídolos. Somos idólatras por natureza e opositores do reino de Deus. Mas um Deus fabricado não pode ser adorado. E ele não é criador, é criatura. Jesus se manifestou bem próximo da humanidade como o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. O profeta Isaías, anunciando o nascimento de Jesus, diz que ele será chamado Deus forte, o Pai da eternidade, o Príncipe da paz e o Deus Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Olhem como é que Deus trabalha. Então, no Éden, ele estava lá num contato direto com o casal. Aí enviou Jesus encarnado para estar junto com as pessoas. Deus conosco. Na encarnação, a sua presença é ao lado do pecador. Agora vejam como é que o entendimento das pessoas evolui vagarosamente. Na encarnação, era Cristo ao meu lado. Na encarnação. Jesus é Deus conosco, e este é o estágio da revelação em que o transcendente se torna imanente para estar ao nosso lado. Emanuel. O Deus Santo habitando com os pecadores já é, no mínimo, algo assombrosamente maravilhoso. Maravilhoso. O Deus encarnado, Deus conosco, ou não é? Imaginem a época, o período que Jesus viveu. O que é que isto trouxe de revolução para o meio e para o contexto? Deus conosco. Mas o projeto de Deus tem uma abrangência muito maior, muito mais extraordinária do que simplesmente a morada de Deus conosco. Deus conosco já é muito, mas é pouco diante do seu objetivo de fazer do ser humano o seu próprio templo. Então, o projeto de Deus, o propósito de Deus, não é habitar ao nosso lado, mas em nós. Então não é Cristo ao meu lado, mas é Cristo em mim. A revelação mais profunda de Deus vai além de sua presença conosco. A mais sublime mensagem do Evangelho aponta para um Deus santo e poderoso, vivendo no interior da pessoa regenerada. E nada pode ser maior do que uma inimizade desfeita no íntimo. Onde é que ele desfez esta inimizade? Na cruz. Unindo gentios e judeus num só corpo. Num só corpo.
trazendo a presença daquele que é amigo e quer colocar-nos em comunhão consigo através da regeneração. Efésios capítulo 2, versículos 17 e 18. Efésios 2, 17 e 18. E, vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe, e paz aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. E agora, Colossenses capítulo 1, versículos 26 e 27. O mistério que esteve oculto dos séculos e das gerações, mas agora foi manifesto aos seus santos, a quem Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em mim, a esperança. Agora, Cristo ao meu lado, eu sou um desesperançado. O Deus transcendente, Criador do universo, um dia tornou-se imanente, vivendo como homem, ao lado dos outros homens. Mas Emanuel, o Deus conosco, vai além. Então, no jardim do Éden, o Deus transcendente, Criador, viveu ao lado de Adão e Eva. O Deus conosco, Jesus, foi à cruz, assumiu a nossa causa e nos incluiu em sua morte para nos fazer participantes da sua glória. Sem isso, não há participação. Depois de sua ressurreição, ele não está mais ao nosso lado, mas está em nós. Há muitos cânticos que falam de um Deus vivendo ao lado dos crentes. Mas a Bíblia fala de Cristo vivendo em nós, para nunca mais nos separarmos dele. Porque Cristo ao lado, corre-se o risco da separação. Estava ao meu lado, mas agora não está mais. Ele foi para um lado, eu fui para o outro. Agora, Cristo em mim, não tem jeito. As duas vidas se fundiram numa só. Tornou-se um só corpo. Não há como separar. Isso é matéria de revelação. O cristianismo de casa geminada, Cristo mora ao meu lado. De parede meia, é meia verdade. Não é a verdade completa. Não corresponde à realidade bíblica e tampouco à obra consumada na cruz do Calvário. A mensagem da cruz trata de Cristo em nós. Pelo menos naqueles que creem que com ele participaram da sua crucificação, morte, sepultamento e ressurreição. Muitos creem na teoria da evolução de Charles Darwin. Contudo, a revelação evolutiva de Deus é maior. Vai até a plenitude que está em Cristo. Deus, ao lado do homem, é um estágio da revelação. E foi superado pelos efeitos da ressurreição. Até a cruz, nós temos um Deus conosco. Mas depois da ressurreição, com a vinda do Espírito Santo, nós temos o Filho de Deus vivendo em nós. Se ele não estiver vivendo em mim, certamente não estará ao meu lado. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 16.
Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei carne e sangue. Então, se Cristo não estiver vivendo em mim, ao meu lado é que ele não estará. O Deus do cristão, além de habitar nos mais profundos céus, nos mais altos céus, reside no íntimo do coração regenerado. Por isso Jesus desceu do céu para promover a remoção do escombro da sujeira, do pecado que impedia a habitação do Deus conosco que passou a habitar em nós. Agora o capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se entregou pelo apóstolo Paulo e por cada um de nós. Portanto, não era apenas para ele, mas para nós também. Jesus não é vizinho dos salvos, vivendo ao lado, mas é o morador permanente no homem interior, no novo homem. Efésios 3, versículo 17. Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de que, estando arraigados e fundados em amor. É para habitar no vosso coração. A vida cristã não é ao lado de Cristo e nem Cristo ao lado do cristão. Cristo vivendo através do Espírito Santo, pela fé, no interior da nova criatura. 1 Coríntios capítulo 3. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Puxa vida, depois de tudo isso, como é que alguém pode dizer que eu estou ao lado de Cristo, Cristo está ao meu lado e eu estou no pé da cruz? Tem até um cântico muito bonito, né? Ao pé da cruz. Mas se não estiver na cruz com Cristo, vai para o lago de fogo. O pé da cruz não resolve nada. Cristo nos atraiu no corpo dele, foi na cruz, não foi no pé da cruz. Conclusão: viver com Cristo e ao lado de Cristo é viver sem comunhão com o Senhor. Cristo vivendo em nós é uma posição de segurança que nos garante jamais sermos desgarrados dele. É por isso que muitos que se denominam cristãos acreditam ser possível perder a salvação, porque estão ao lado de Cristo. Mas estando em Cristo, a vida de Cristo em mim, não há como desfazer este pacto, desta aliança. E foi Jesus quem disse no capítulo 15 de João, no versículo 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem estiver em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E muito mais do que nada poder fazer, no versículo 6, ele disse assim, se alguém não estiver em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Então,
aqueles que no dia do juízo vão apresentar as suas obras. Senhor, em teu nome pregamos, expelimos demônios, fizemos curas, fizemos milagres. São aqueles que estão ao lado de Cristo e Cristo ao lado deles, mas não em Cristo. Que o Senhor continue nos dando a revelação da sua palavra e tendo misericórdia daqueles que ainda não a receberam, em nome de Jesus. Pela graça de Deus, livre eu sou, e a sua graça que me foi dada me libertou. Em Cristo Jesus eu pude ver a luz quando fui atraído, o seu corpo morreu lá na cruz. O seu corpo eu morri, fui sepultado e renasci. Aleluia, Cristo vive, nova vida tenho em mim. Por Jesus fui resgatado do pecado e da morte. Tudo feito e consumado, por sua graça eu sou salvo. Graças dou. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus. Jesus, Jesus, meu Rei e Senhor, minha paz, meu caminho, meu amado Salvador. Santo, Santo, meu Rei e Senhor, minha vida, minha luz, meu amado Jesus, meu amado Jesus, meu amado